Gêmeos, metade do ano já foi. E a carta diz aqui, a primeira carta, carta do seu eu. Ele fala assim: você está muito irritado, muito preocupado com a parte material. Eu brinco quando sai essa carta que a pessoa está chutando gato, sabe? Está irritado, é como se a energia sexual tivesse presa, represada. Para alguns vai simbolizar um relacionamento que não vai ter como ser legalizado, né? Mas basicamente o que está mais incomodando aqui o geminiano é a questão do trabalho, é a questão do patrimônio, são os conflitos com relação a isso. E ele diz assim: não é o momento de começar nada, é o momento em que vocês têm que repensar e rever os seus valores. Porque ele fala que na questão do dinheiro, vocês estão guardando dinheiro, momento de muita economia, é um momento em que vocês estão muito angustiados, se sentindo presos emocionalmente, precisando tomar uma decisão e que ela seja definitiva, mas vocês não conseguem. Existe a preocupação, o emocional está muito interferindo nas questões de valores. E é interessante porque, por um lado, vocês estão... olha, é a figura de alguém de nível superior, mostra que vocês estão preocupados, achando, intuindo que as coisas não vão dar certo. Existe uma opressão emocional e vocês guardam dinheiro achando que isso é que vai trazer segurança. Só que na verdade a segurança não vem daí. Nós estamos num momento em que Urano vai mudar muito a vida da gente. Urano, ele é um planeta que quando ele chega, ele vem para revolucionar mesmo. Ele vem para transformar e ele vem para crescimento espiritual. Então, por isso que ele mexe tanto com os valores. Eu aconselharia a todos vocês que vocês olhassem no seu mapa aonde está Urano, porque como essa daqui é uma leitura geral, não dá para bater para todo mundo. Mas aonde está Urano no seu mapa é onde vai acontecer a maior transformação. E o que a carta mostra aqui é que com relação a pequenas viagens, com relação aos irmãos, e com relação à sua comunicação, principalmente, é um momento que você está muito fria, está até ríspida. A comunicação está muito dura, sabe? E aí ele diz assim, um momento em que está se sentindo muito imaturo, é um momento de renascimento, vai mudar muita coisa na vida do geminiano. E é um momento de uma luta interna. É como se você quisesse que as coisas ficassem do jeito que estão, só que elas não vão ficar, elas vão mudar. E elas vão mudar porque a vida está exigindo crescimento. Então esse lado infantil, que está bastante acentuado para o geminiano, precisa ser modificado, precisa ser amadurecido. E aí a vida vem e vai amadurecer mesmo. Por quê? Na casa onde vocês moram e no seu íntimo, lá dentro, é muita inconstância, é muito vai e vem. A carta da dúvida, a carta da escolha, é como se você tivesse que ter a possibilidade de mudança de casa, tem, mas você precisa escolher. A sensação de que a responsabilidade é muito grande, é. E aí ele diz assim, introvertido, vai para dentro, fica quieto, tentando tomar uma decisão. Aí existe a possibilidade de ajuda de familiares, sim, mas a carta diz assim, é necessária a tomada de uma decisão, é necessária uma escolha. E aí a dúvida se acentua e isso traz irritabilidade, e aí a irritabilidade eu começo a jogar para fora e eu não sei como lidar, porque existe uma preocupação financeira que está acumulando meu estresse. E na casa dos prazeres, na casa dos filhos, né?
existe uma acomodação, existe uma não ação, existe não vou fazer nada, vou empurrar com a barriga e pronto. E aí ele mostra assim, é como se você estivesse planejando as coisas, né, mas não tendo ação. Ele fala que você chega, ouve, pode ter uma mudança favorável sim, mas existe uma vontade de viver, Sabe quando a gente quer largar tudo e ir e se atirar e viver aquilo, mas não faz nada daquilo? Só fica sendo ríspido nas palavras, duro. A gente brinca assim, sabe quando dá aquelas agulhadas, né, na forma de falar? E no dia a dia é muito medo, muita ansiedade, percebe a necessidade de uma nova estrutura, percebe a necessidade de um novo ânimo, mas está se sentindo preso. E ele diz assim, no dia a dia, a carta fala na possibilidade da mudança de trabalho, numa reestrutura de trabalho, fala da vontade de largar tudo e sumir, mas aí é uma questão do seu dia a dia. E ele mostra também que a sua vontade de se associar a pessoas que tenham mais, como é que eu poderia dizer? Sabe, pessoas que pensam como a gente, que agem como a gente no meu dia a dia e não com essa vida que eu estou vivendo, que não tem nada a ver comigo e só está me irritando. Com relação ao outro, né? O outro pode ser o chefe, o marido, pode ser o gerente, o namorado. Ele diz assim, é uma situação estável, né? Então, assim, a questão não é você ser mandado embora, a questão é um momento de reestrutura interna, onde eu tenho o meu relacionamento estável, a minha aliança com a preocupação financeira, como eu vou me sustentar, como eu vou sustentar os que de mim dependem, e existe uma sensação muito forte de solidão, do que eu vou fazer, como é que eu vou agir. Eu me sentindo assim muito desestruturada, acho que essa é a palavra. E aí essa minha desestrutura traz uma frieza e eu vou precisar mudar, vou precisar amadurecer, porque a carta do louco aqui na Casa das Transformações, ela mostra atitudes infantis, o meu lado infantil birrento, que quer só do meu jeito. Então a carta diz, olha, estrutura emocional e mental é necessária agora, o equilíbrio aí. É como se você tivesse desequilibrado nessa questão, frustrada e não quer abrir mão de algo que precisa abrir mão. E aí a carta diz assim, existe uma proteção espiritual que vai trazer esse equilíbrio para que você possa tomar a sua decisão tranquilamente. Ela mostra para você um momento de possível realização, uma necessidade de independência muito grande e um momento de escolha. É um momento de escolha significativo para que você pare de se atormentar e de se irritar tanto. Nessa questão de reestrutura profissional e social, você está colocando na balança os seus medos, muitos problemas para solucionar, e outra vez ele fala da mesma irritação da casa 1, uma irritação permanente, que você não consegue assim se livrar dela. E ele mostra ponderando o trabalho, ponderando o quanto eu trabalho, o quanto eu recebo. Mas na casa do financeiro, ele mostra que existe a necessidade de guardar dinheiro. Então é importante que se pondere mesmo o trabalho. A carta fala aqui de amigos mais velhos, de conselhos de pessoas mais velhas, de ajuda de parentes. E ele fala, é como se você tivesse assim, inconformado internamente. Esse lado infantil não se conforma. Numa luta interna, por justiça, por aceitação, autoestima muito abalada, achando que tudo tem que ser do meu jeito e não é do seu jeito.
E aí ele fala, instável emocionalmente, com necessidade de mudar, não conseguindo perceber o crescimento que está aí apontando, mas ele fala de uma figura masculina importante que pode ser um estrangeiro e que pode vir ajudar muito nessa sua virada, mas que você ainda não percebe. Existe uma inquietação interna muito grande e perda de energia por você estar muito irritado. Então, geminiano, pondere, veja bem esse seu lado infantil que precisa amadurecer fortemente.